Oi, gente, como vocês estão? Estamos aqui no livro Criando Prosperidade, 26 Passos para uma Vida Mais Rica e Abundante, do Dr. Deepak Chopra. Eu sou Carol Diamond, estou conduzindo a leitura desse livro, um livro bem facinho, com a leitura fácil, né? Porém, a sua introdução na nossa vida é o grande desafio desse livro, é o exercitar a prosperidade no nosso dia a dia. E para isso ele dá esses 26 passos. Hoje a gente está no passo 10. E esse passo 10 ele é importantíssimo. Não só para a prosperidade, para a gente desabrochar, né, florescer essa prosperidade de dentro para fora, como para tudo na nossa vida. Esse 10º passo, ele vai te fazer pensar e acredito que ele vai te trazer muitos insights para que você tenha um novo olhar sobre tudo isso. Então vamos lá, o 10º passo, ele fala sobre o não julgar. Quando abandonamos a necessidade de sempre classificar as coisas em boas ou ruins, certas ou erradas, conseguimos um silêncio maior na consciência. O nosso diálogo interior consegue sossegar quando largamos o fardo do julgamento. E então fica mais fácil acessar aquele espaço entre os nossos pensamentos. Portanto, é importante se afastar das definições, rótulos, descrições, interpretações, avaliações, análises e julgamentos, pois é isso que perturba o nosso diálogo interior. E assim, finalizando aqui a leitura, eu vou colocar agora a minha visão e vou trazer para você, né, o exercitar é esse passo. Gente, não julgar talvez seja o grande desafio de todos nós. Porque até para não julgar, a gente emite um julgamento. Até para falar não julgue, você está julgando, né? De certa forma. Então, é um grande desafio que a gente precisa colocar em treino todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente precisa zerar internamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso olhar para aquela situação e até para a gente mesmo, porque a gente se auto-julga o tempo inteiro. A gente julga o outro o tempo inteiro. E hoje é bem interessante estar nesse passo, porque aconteceram coisas hoje aqui comigo que eu falei, olha, eu estou bem atenta, né? A gente fui sair com meu marido, a gente foi deixar o meu filho na escola e fui voltar para resolver algumas coisas na rua. E assim, ele o tempo inteiro, ele, olha só esse homem dirigindo, e olha só não sei o quê, pelo amor de Deus, esse povo não dirige bem. Isso assim, foram uns 10 minutos da escola até o lugar que a gente ia chegar. Na hora de parar o carro, na hora de estacionar, ele fez mais um julgamento que a pessoa parou o carro porque estava, sei lá, é, queria impedir que ele parasse ali. E eu mantendo ali o meu centro, né, o meu centramento, fazendo uma respiração, porque hoje eu acordei com uma proposta interessantíssima, que eu ainda não tinha o livro, mas lido o livro hoje, mas foi uma proposta de ficar mais no centro, né, dos meus sentimentos, não polarizar, não ir para os extremos, né, então fiquei ali meio que centrada. E aí passou um pouquinho, a gente ficou assim, foi para a porta desse lugar onde eu ia fazer o que eu tinha para fazer, e a gente estava numa fila, né? E a fila era do lado de fora, porque ainda não tinha aberto o lugar. E aí lá fora e tal, eu acordei hoje bem animada, eu estava bem divertida, e ele olha, tipo assim, ele já não tinha mais nada para julgar. Ele olhou para frente, tinha um carro estacionado, e o carro estava estacionado no meio. Então ele ocupou praticamente 3 vagas, parando ali no meio das 2 vagas, de 3 vagas. Não dava para parar um carro, poderia parar um carro na frente, um atrás, mas ele ocupou 3 vagas, era alguma coisa assim. E aí meu marido ficou olhando e falou: olha só esse cara, não tinha ninguém dentro do carro, né? Ele pensando, parou ali, ocupou 3 vagas, que não sei o quê, que sacanagem. Aí eu falei assim: eu acho que você hoje saiu de casa para julgar. Você está julgando o tempo inteiro as pessoas. Quando você não tinha mais nada para olhar, você olhou para o carro da frente, para um carro que estava aqui na frente e começou a falar do pobre coitado do homem que poderia ter parado ali porque tinha uma moto na frente, podia ter um carro que era menor.
são tantos fatores que pode ter levado ele a fazer isso, que não é a maldade. Talvez ele nem viu, ele nem percebeu. E aí levei isso para ele, falei: "Olha, a gente tem que olhar, analisar uma cena, a gente não olha essa cena final e faz um julgamento. Essa análise ela tem que ser muito geral para você poder julgar o que ele realmente fez". E aí eu, né, voltei assim para mim e falei: "Hoje eu tô que eu quero estar no meu centro, né, não quero estar aqui nesse tribunal onde eu estou o tempo todo julgando, não quero. E eu vou me policiar para isso, porque eu não quero julgar nem a mim e nem ninguém. Eu quero estar no meu ponto zero mesmo ali de, né, manter um foco, uma atenção naquilo que eu quero evoluir". Aí ele ficou meio emburrado assim, mas depois ele, né, até compreendeu. Então percebe como que a energia, a frequência desse homem estava, né? Ele estava ali já rosnando, assim, parecendo um cachorro bravo, com tanta coisa que ele foi criando e julgamento que ele foi fazendo de pessoas e situações que ele nem sabia o fato gerador daquelas situações. Ele só sabia, ele só via aquela cena ali final, né? A pessoa que entrou na frente do carro, o motociclista que foi sair do estacionamento e quase, o ônibus quase atropelou. Enfim, ele fez muitos pré-julgamentos sem analisar todo o contexto da história. E mesmo que ele analisasse todo o contexto, ele ainda não teria todos as provas, né, suficientes para analisar com muita concretude aquela situação final. Entende, gente? A gente não está aqui para julgar. A gente tem que olhar e neutralizar tudo isso, né? Se colocar neutro. Então, esse é um exercício para você hoje. Olhar para todas as situações, entendendo que aquela cena final é como a gente imagina uma sequência num filme, assim. Imagina um filme, né? Uma sequência de cenas. Aí você vê só aquela cena final, a última cena, em que você não sabe nada do contexto. E por aquela cena final, você presume que todo o filme aconteceu assim, 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 assado, e que a culpa naquela cena final é daquela pessoa que está fazendo alguma coisa ali de ruim para outra. É um exercício que traz para gente essa consciência de causa e efeito, porque a gente não sabe o que que causou tudo isso, então a gente não vai julgar. Não vai julgar e não julgar ninguém, não julgar nada, deixar as coisas serem como elas são e a gente se colocar no ponto zero. E vocês podem, quando você começar a fazer esse exercício, você vai perceber que mais coisas para julgar vai aparecer na sua vida. Mais situações desafiadoras de você olhar e falar assim, você querer fazer um comentário sobre aquilo vai aparecer. Mas você precisa estar muito focada, muito focado no seu centro para olhar e falar, isso não cabe a mim. O que eu estou vendo aqui é uma parte, um pedacinho dessa sequência de cenas. E esse pedacinho não me dá o direito de emitir um julgamento, de querer colocar o meu ponto de vista, né? Uma outra coisa que eu gosto muito, que é uma ferramenta de barras de axis, que é você olhar e falar, interessante ponto de vista, né? Quando a pessoa vem falar com você alguma coisa, ou ela fala alguma coisa que você não concorda, ou você vê uma situação que você não concorda, você fala, é um interessante ponto de vista, é um ponto de vista interessante, né? Você não está julgando, mas você está dando também espaço para aquilo ali ser um ponto de vista interessante. Não é que você concorde e nem que você não concorda, mas ele é algo que é interessante. Entende como você vai ficando neutra ou neutro, né, nessa situação? E essa é a melhor forma da gente transcender as nossas polaridades, os nossos extremos, né, e acessar o nosso centro. E nesse centro a gente sim tem esse potencial infinito de as infinitas possibilidades de manifestar uma realidade mais plena, mais rica, mais abundante, mais saudável, mais amorosa, porque a gente não está se polarizando, extremizando. A gente vai para o centro e no centro a gente tem clareza. Com clareza a gente consegue ir acessando outras dimensões, outras realidades de nós mesmos
Então é isso, tá? Faça esse exercício de hoje não julgar, não, de a partir de hoje, né? Você se coloca em neutralidade. Eu não vou fazer um julgamento sobre isso, porque é um interessante ponto de vista, mas eu prefiro não me posicionar, ou não seria posicionar, mas não colocar o meu ponto de vista. Nesse momento eu prefiro respirar fundo. Você vai falar com você mesma, né? Se você falar isso com as outras pessoas, talvez elas podem ficar meio indignadas e, enfim, não que isso seja um problema, mas vamos evitar problemas, né, por enquanto. Então, você coloca na sua neutralidade, fala, eu prefiro nesse momento me colocar aqui no meu ponto zero e deixar as coisas serem como elas são. Depois, né, que passar, você já vai ver que aquilo ali vai se mostrar de outra maneira e você vai falar, nossa, tudo bem, né? Olha, por que que eu estava ali querendo falar alguma coisa, julgar isso, né? Não cabe a mim. E aí você vai conseguir ir passando, se transcendendo e transformar a sua vida cada vez mais. Já estamos no passo 10 e em breve a gente termina o passo a passo. E eu espero que você venha aqui comentar comigo. Falar, Carol, que transformação. Eu tenho certeza, gente. Se fizer o passo a passo, a gente vai vivenciar coisas incríveis. Eu já tenho manifestado, eu já tenho vivenciado essa prosperidade aqui desde que eu comecei a primeira leitura do livro, né, o primeiro capítulo. Então, assim, faça, você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar, pelo contrário, você só tem a ganhar. Então faça. É algo que não vai te custar nada. É você sentar 10, 15 minutinhos, ouvir um áudio e colocar esse áudio em prática. E aí depois você vem me contar o resultado. Se você gostou e fez sentido, curte, comenta, compartilha, segue o canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa para mim aqui uma mensagem que eu vou ficar muito feliz de saber como está sendo o seu processo no passo a passo para prosperidade. Beijo grande, até o próximo passo.